Olá! Conforme combinamos, estou de volta e agora para a nossa aula de revisão. É isso aí, vamos lá? Aula 12.2, é isso? Vamos revisar aí linguagem e elementos da comunicação. Bem, vamos ao conceito. Linguagem é o sistema através do qual o homem, comunica suas ideias e seus sentimentos, seja através da fala, seja através da escrita ou de outros signos convencionais, tá certo? Sonoros ou aí imagéticos. Dependendo do contexto social, tá? Em que a linguagem ela é produzida, o falante ele pode usar linguagem formal ou a linguagem informal. Nós temos aqui 3 tipos de linguagem, certo? Linguagem aí não verbal, atenção, primeira, linguagem não verbal, certo? Que nós vamos utilizar apenas imagem, né? Tá certo? E temos a linguagem verbal, em que nós vamos usar palavras e palavras. E a linguagem mista, nós vamos usar palavra mais imagens, certo? Muito bem. E assim, nós vamos trazendo aqui os exemplos para você agora, né? Da linguagem verbal, é aquela linguagem construída com palavras, né? Olha só, blá, 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 blá. E a linguagem não verbal, apenas com imagens, certo? E a linguagem mista é aquela combinação, né, da linguagem verbal e a linguagem não verbal, que ela é chamada de híbrida. Lembram da aula? Pois é. A linguagem híbrida ou a linguagem mista é a combinação das palavras, olha só, né? Arte, açaí, com a imagem. A mesma coisa aqui. Aqui uma peça publicitária do açaí, uma propaganda, e aqui uma tirinha, né? Um quadrinho com o tema medo, olha o texto, medo, título, né? E aqui nós vamos fazer a leitura imagética, entender esse contexto. E aí, numa esquina, no meio da rua, olha o que acontece. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Certo? Então, aqui, exemplo de linguagem híbrida. Usou a palavra, né? A linguagem verbal e não verbal, tá certo? E aqui os elementos da comunicação. São 6, e esses 6 são utilizados para que ocorra exatamente a comunicação efetiva. Nós vamos ter o emissor, que é o que produz a mensagem, né? Vamos ter a mensagem, nada mais é do que o texto, e o receptor, que é o que recebe a mensagem. Essa mensagem sempre em um referente, que é o contexto, e a mensagem também precisa ser enviada por um código, que é a língua, e por meio de um canal, né? Que é aí o meio de veiculação, tá certo? Então, é isso. A nossa revisão termina por aqui, tranquilo, tá certo? E aí a gente se vê lá no Tirando Dúvidas. Valeu, até lá! Olá, estou de volta. E aí, tudo bem com você? Tranquilo? Muito bem. Chegou a hora daquele momento em que você aí, com certeza, resolveu as atividades em dupla. E se não resolveu em dupla, eu deixo aqui essa sugestão. Porque em dupla é melhor, em trio, em grupo, você aí vai pondo a sua ideia, a maneira que entendeu, o colega também. E às vezes a gente também aprende bem melhor, sabia? Trocando ali as ideias, tá certo? Beleza, então chegou a hora do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Questão número 1. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a língua espanhola. Se esta pessoa tivesse aceitado fazer esta palestra, seria um fracasso, porque A. Não dominava os signos. B. Não conhecia o referente. C. Não conhecia o receptor. D. Não dominava o código. E.
não conhecia a mensagem. E aí, estudante, qual foi o X da questão? Tranquila, né? Nós temos um item, a primeira parte aqui, ó, é uma afirmação, né, até o ponto. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em espanhol. É uma afirmação, tá te situando ali para você chegar no seu gabarito. Agora, a pergunta começa aqui, ó. A pessoa não aceita o convite. Ué, por quê? Porque não sabia falar com fluência a língua espanhola. Ponto. Outra afirmação para você. Agora é para você, estudante, sozinho, chegar a um gabarito. Se esta pessoa, que foi convidada, se esta pessoa tivesse aceitado fazer essa palestra, seria um fracasso por quê? Ah, gente, já deu a resposta ali em cima, né? Porque não dominava os signos, não conhecia o referente, não conhecia o receptor, não conhecia o código, não conhecia a mensagem. Gente, língua espanhola, né? Lá nos elementos da comunicação, quando nós estamos nos comunicando, nós precisamos desse código para ser entendido, senão não vai ter compreensão. O código, né? A língua. E se essa palestrante não dominava o código, é claro que por isso seria um fracasso, certo? Então, gabarito letra D, por esse motivo não é a letra A, certo? Não dominava os signos, não conhecia o referente, não se trata disso, não conhecia o receptor também, não é esse o motivo, né? Que seria aí um fracasso, e não conhecia a mensagem. Para ela conhecer a mensagem, o referente, o signo, primeiro de tudo, ela tinha que dominar o código, certo? A língua espanhola. Questão número 2. Marque a alternativa que indica o tipo de linguagem utilizada na tirinha. Vamos aqui, atenção, vamos à leitura imagética primeiro, né? É uma adolescente, como você aí, olha, que legal, né? Bonita, caprichosa, delicada, né? Inteligente, olha, já estou aqui bem, né? E olha só, o que ela está aqui pensando? Tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Olha o pensamento, né? Beleza. Então, é um tipo de linguagem. Vamos lá, letra A, linguagem verbal. Letra B, linguagem não verbal. Letra C, linguagem mista. Letra D, linguagem conotativa. Letra E, linguagem poética. Bem, vamos lá. Eu sei que esse gabarito ele foi topzera, hein? Olha só. É só dizer qual é a alternativa que indica o tipo de linguagem. Não vai focar no gênero textual. É para você focar a sua análise na mensagem, olha, no texto, apenas nisso. Esse texto foi construído com qual tipo de linguagem? O texto, gente, só o que está dentro do balão, apenas com palavras. Sendo assim, é característica da linguagem, tchan, 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 ó, mista, porque temos palavra. E o que mais? Linguagem? Não verbal. Nós temos a junção, ou seja, a imagem mais, né, o texto, as palavras, que é igual à linguagem mista, certo? Mas aí não tá bom? A gente trouxe uma justificativa melhor para quem aí, professora, eu analisei, poxa, não consegui gabaritar. Aqui, linguagem mista nas histórias em quadrinhos, a linguagem mista é a mais utilizada. É aquela que envolve a linguagem verbal e não verbal. Aê! Vamos lá para a questão número 3. Vamos à leitura, né, do nosso texto imagético primeiro.
Ah, é comum para vocês? Vocês utilizam aí diariamente esses emojis? Sim, né? Ah, eu gosto muito, eu uso muito esse aí da carinha do coração. Ai, tudo é amor, né? Que legal. Bom, vamos aí ao comando da questão. Os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Bom, é uma afirmação, perceberam, né? Até aqui. Ok, agora é com você. Sobre essa linguagem, é correto afirmar: A. Os emojis completam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. B. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há uso da linguagem verbal e não verbal. C. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. D. Os emojis são sempre utilizados com os emotions, né, com tipo de linguagem não verbal. E os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Você que faz uso, isso aí, direto, com certeza gabaritou, né? É claro que o gabarito é letra A. Os emojis completam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Tá, vamos lá. Você está lá na sua rede social, né? E aí você diz, tô cansada, mas vou visitar-te. Beleza. E aí você acha que não sendo bom, você quer ainda dar ênfase nessa sua mensagem. Aí você vai lá, procura um emoji da carinha, né? Que tá lá mostrando esse seu momento de cansaço. Então, os emojis, eles completam a linguagem verbal, completam o seu texto, né? Expressando as emoções aí, tá certo? Por isso que não é a letra A, né? Os emojis utilizam linguagem mista. Não, os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Não, né? Os emojis são desenhos, não tem nada a ver a linguagem verbal. Letra D, os emojis são sempre utilizados com os emojis com tipo de linguagem não verbal? Não. E os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras? Não, gente. Os emojis são aí imagens, né? São figuras que completam, tá? Aí a nossa linguagem verbal, tá certo? E aqui bem justificado para você, certo? Os emojis são pictogramas. Olha, os emojis são pictogramas ilustrados, muito utilizados nas conversas virtuais, né? São exemplos de linguagem não verbal, tá vendo? Exemplos de linguagem não verbal que completam a linguagem verbal, uma vez que expressam as emoções dos emissores. Beleza, vamos aí para a questão número 4. Outro gênero textual, né? Aqui o infográfico, certo? Com certeza você analisou, fez a leitura detalhadamente, viu quão rico é este recurso, um infográfico que traz aí, né? A quantidade de água gasta pela população nos seus mínimos detalhes, né? Mundial, certo? Até as ações do banho. Beleza. Vamos aí ao comando da questão. O infográfico, né, o nosso gênero textual aqui, é um exemplo de linguagem mista. Sim, correto. Temos aqui texto e temos imagem. O infográfico é um exemplo de linguagem mista. Pois, vamos lá encontrar o gabarito. A. Comunica de maneira formal e culta sobre algum tema. B. Usa sempre gráficos para comparar conceitos e ideias. C. Utiliza a comunicação verbal e não verbal para apresentar um tema. D. É composto por diversas figuras que auxiliam o entendimento de conceitos. E. É sempre acompanhado de um documento explicativo com a linguagem verbal. E agora, José, vamos lá, letra A, B, C, D ou E? O infográfico é um texto de linguagem mista, beleza. Por quê? Por quê? Comunica de maneira formal
e culta sobre um tema, somente isso não, né? Então aqui está descartada a letra A. Vamos aqui para a letra B. Usa sempre gráfico para comparar conceitos e ideias. O infográfico, ele usa sempre gráficos para comparar conceitos e ideias, ou seja, usa só desenhos, né, gráfico? Não, nós vimos que nós temos texto lá também. Vamos de baixo para riba, de baixo para cima. E aí, nós temos aqui a letra E. É sempre acompanhado de um documento explicativo com a linguagem verbal. Gente, o infográfico, ele é sempre acompanhado de um documento explicativo? Não. Ali ele vai ter um texto, né, dando as orientações, falando sobre a imagem, já que a gente viu que o texto, o gênero infográfico, ele utiliza a linguagem mista. Letra D, vamos descartar a letra E. É composto por diversas figuras que auxiliam o entendimento de conceito? Bom, até aqui está correto, mas não está completo, né, gente? O infográfico, olha só, textos e imagem, não é isso? Então, o nosso gabarito, nada mais, nada menos, letra C, utiliza a comunicação verbal e não verbal para apresentar um tema. Quem marcou o X na letra C? Parabéns! Uhul! E justificado aqui para você. Olha, os infográficos, eles são constituídos de informações escritas e elementos gráficos visuais, né? Certo? Dessa forma, utilizam a linguagem mista, a verbal e a não verbal, para explicar sobre um tema. Beleza? Muito bem! E é claro, se você gabaritou, corre pro abraço! Beleza, então nós vamos para aquele momento agora, que é o Se Liga no Enem. Muito bem, o Se Liga no Enem traz para você, gente, nós falamos sempre durante as aulas, vai ter aí gêneros textuais. Este a gente escolheu para, né, acalmar seu coração, uma questão do Enem que tem apenas um texto. Mas o Enem, ele trabalha com questões com 2 textos, 3 textos e às vezes textos grandes, como você fala aí, tá certo? E vamos então à nossa questão do Enem. Vamos lá, aluno treineiro, primeiro ano do Enem. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Então vejam só. Temos aqui um texto híbrido, não é isso? Muito bem. Beleza. Vamos analisar a imagem no contexto da poesia. O que está acontecendo aí na imagem? Olha só. Conversa com o texto? Sim. Está num contexto? Sim. Algo está aí derretendo, né? Só pela imagem. Agora, depois de fazer a leitura imagética, entender aí essa construção híbrida, vamos interpretar para que a gente possa chegar no nosso gabarito. Comando da questão. O cartaz, que é o nosso gênero textual, né, isso aqui, aborda a questão do aquecimento global. Se você achou que aí era uma gotinha de chuva, né? A própria questão já te coloca ali, ó, num contexto, o que está ali acontecendo. Que é para você não ficar viajando na maionese, né? Olha lá. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nesta propaganda revela que o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. B. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização das águas marinhas. C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. D. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. E. A agressão no planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Então, o gabarito dessa questão, claro, né? É a letra E, a agressão ao planeta,
né? Depende aí da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Aqui o gabarito para você, certo? Para ir responder para quem não conseguiu. E aí a gente diz o lembrete da aula, né? Que é aí o clube de leitura. Eu espero que você tenha feito aí a sua leitura. Siga firme, beleza? E vamos encerrar dizendo para você o seguinte: junto com essa turma maravilhosa da escola lá de Itapuã, aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Tá certo? Richard Bach. Muito bem. Assim a gente se despede. Até a próxima.